Começando agora, análise e interpretação de 5 questões do curso preparatório CPA 10, para ajudar aqueles que estão estudando para tirar a tão sonhada certificação CPA 10. Vamos iniciar com a questão número 1. Estão lendo para entender a questão que está sendo perguntado: qual é a principal função de um banco de investimento? Banco de investimento não são os bancos tradicionais que nós conhecemos, que atendem as pessoas, que possuem agências físicas. Aqui a gente está falando de uma outra característica. São bancos que atendem principalmente grandes corporações ou pessoas físicas que têm um volume considerável de recursos, de alta renda. Então, a principal função de um banco de investimento é, letra A, oferecer empréstimos hipotecários, ou crédito imobiliário. B, facilitar a compra e venda de ações na Bolsa de Valores. C, prestar serviços de consultoria financeira a clientes individuais. E D, aconselhar empresas em fusões e aquisições. Vamos lá. Então falamos que se de um lado nós temos os bancos de investimento, do outro lado nós temos os bancos comerciais, que são os bancos tradicionais que nós temos. Alternativa A, oferecer empréstimos hipotecários, crédito imobiliário. Aqui, vamos encontrar nos bancos comerciais. Então, não é uma atribuição, uma das principais atribuições do banco de investimento. B, facilitar a compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Não, isso daqui normalmente é uma atribuição de uma corretora de títulos e valores mobiliários. C, prestar serviços de consultoria financeira a clientes individuais. A gente encontra isso também aqui, nos bancos comerciais, no gerente da agência, quando a gente fala de cliente individual. Por quê? Porque um banco de investimento ele vai atuar, como eu disse, principalmente com empresas. Então, uma grande empresa que está estudando uma fusão, buscando uma aquisição, principalmente, esse aconselhamento ela vai ter aonde? Vai ter junto a um banco de investimento, onde tem os profissionais qualificados, ele vai avaliar a empresa, vai avaliar quais são as empresas que podem ser fundidas, que podem ser adquiridas, e toda essa avaliação, precificação, valuation da transação é feita pelo banco de investimento. Então é importante lembrar, aquelas atribuições que a gente conhece, que a gente visualiza, normalmente está ali com os bancos comerciais. Banco de investimento são grandes atuações com grandes empresas, como por exemplo fusões e aquisições. Resposta correta, como a gente viu, a letra D. Um banco de investimento desempenha várias funções, incluindo assessorar empresas em fusões, aquisições, emissão de valores mobiliários. O que é isso? Uma empresa quer emitir ações no mercado, ou ela quer emitir debêntures também no mercado para os investidores. Quando ela quer executar esse tipo de emissão de valores mobiliários, quem assessora um banco de investimento. E também outras transações financeiras mais complexas. Tá? As operações mais simples vão estar com os bancos comerciais. Pergunta 2 agora. O que é uma oferta pública inicial ou IPO? Então, o IPO é uma sigla em inglês que quer dizer Initial Public Offering. Então, vou colocar aqui, Initial Public Offering. Então, essa é a sigla do IPO. IPO, que é, em português, oferta pública inicial. Alternativa A venda de ações de uma empresa a investidores institucionais.
B. A emissão de títulos de dívida por uma empresa no mercado financeiro. Será que são títulos de dívida ou ações? C. A primeira vez que uma empresa vende ações ao público em geral. E D. A compra de ações de uma empresa por seus próprios acionistas. Interessante, não, na minha opinião, não está tão simples essas respostas, essas alternativas aqui para as respostas, né? E a alternativa correta, vamos falar primeiro qual que é a alternativa correta, depois a gente explica as outras. É a alternativa C. É a primeira vez, e aqui é o principal, primeira vez que uma empresa vende as suas empresas ao público em geral. Por quê? Tá aqui, ó, oferta pública inicial, por isso que é a primeira vez. Vamos imaginar uma empresa, a empresa XYZ. Ela tem um capital fechado, é uma empresa limitada. E aí, ela começa a crescer muito nos últimos anos e faz todo sentido agora ela ofertar suas ações, né, se transformar primeiro numa SA de capital aberto e ofertar suas ações no mercado. E aí ela vai fazer junto com um banco de investimento, vejam que a gente falou de banco de investimento, ela vai contratar um banco de investimento para ajudá-la a ofertar publicamente as suas ações. Então, a primeira vez que ela oferta vai ser um IPO, por isso que é a alternativa C. A. Venda de ações de uma empresa a investidores institucionais. Não é, porque a empresa pode vender as ações para investidores institucionais e não ser um IPO. B. A emissão de títulos de dívida por uma empresa no mercado financeiro. Não, quando a gente fala de IPO, a gente está falando de ações. Então, não são títulos de dívida. E D. A compra de ações de uma empresa por seus próprios acionistas. O acionista comprando a ação da empresa. Não, não é. É a venda, a venda de ações. Ó, tá aqui, ó, ela vende ações ao público. Tá? Ela está ofertando ao público, vendendo suas ações que eram dos acionistas, vendendo suas ações no mercado. Aqui, então a gente viu que a resposta correta é a alternativa C. Um IPO ocorre quando uma empresa vende suas ações ao público pela primeira vez, por isso que é inicial, primeira vez, permitindo que investidores individuais comprem participação na empresa. Claro, né? O investidor, né, inclusive pessoa física ali, compra uma ação, ele começa a fazer parte da empresa. Questão 3. Qual dos seguintes fatores pode influenciar o valor de mercado de uma ação? Qual das alternativas influencia e afeta o valor de mercado de uma ação? A. A taxa de juros básica definida pelo Banco Central. B. As despesas operacionais de uma empresa. C. A volatilidade dos preços de commodities. E D. As expectativas dos investidores em relação ao desempenho futuro da empresa. Qual será a alternativa? Vamos lá, uma por uma. A taxa de juros básica definida pelo Banco Central. A taxa de juros, ela vai afetar o mercado como um todo, indiretamente afeta as operações da empresa, mas não diretamente, não é ela que vai mudar. Uma alteração na taxa de juros para cima ou para baixo não vai afetar diretamente ali o valor de mercado. Então, a alternativa A está incorreta. B. As despesas operacionais de uma empresa também não é. A empresa tem várias despesas ao longo do exercício. Aqui também não está falando que são despesas relevantes ou de uma hora para outra teve um crescimento de 30% das despesas. Não tem esse nível de detalhe, então isso não é tão forte também para afetar seu valor de mercado. C. A volatilidade nos preços de commodities. Commodities são aqueles produtos mais comuns vendidos no mercado mundial,
como minério, soja, milho, né, outros produtos agrícolas. Então, também não está dizendo que é uma empresa, nesse caso, que vende commodities, que atua como commodities. Então, a volatilidade de commodities, da mesma forma que a taxa de juros, pode até afetar indiretamente, mas não é algo específico ali da empresa. Então, incorreta. E D, as expectativas dos investidores em relação ao desempenho futuro da empresa. Vejam, agora a gente está falando da empresa. Ó, a gente quer saber o valor de mercado de uma ação da empresa, a gente está falando dela. Então, há expectativa sim. Vamos pegar um caso de uma empresa que fechou o exercício, teve 20 milhões naquele exercício específico. Por exemplo, fechou 2023 com um lucro de 20 milhões. Então foi um ótimo resultado, as ações subiram nesse período. E aí, para 2024, por exemplo, existe uma expectativa dos investidores desse resultado ser praticamente zero. Não vai gerar resultado por N motivos. E aí a empresa, sim, é afetada, o valor de mercado dessa ação vai ser afetado por essa expectativa negativa dos investidores. A ação deve cair por causa dessa expectativa. Então, sim, essa expectativa, nesse exemplo, é uma expectativa negativa, poderia ser positiva também, aí a ação vai subir em vez de cair, então afeta diretamente o valor de mercado da ação. Resposta correta, alternativa D. O valor de mercado de uma ação é influenciado pelas expectativas dos investidores em relação ao desempenho futuro da empresa, incluindo seus lucros, que foi o exemplo que eu dei, seu crescimento. Então, se a empresa vai crescer mais ou menos, afeta o valor de mercado, inclusive perspectivas de negócio. Se tem uma ideia dos investidores aqui de que os negócios estão progredindo, estão melhorando, tudo isso vai afetar o desempenho da empresa e das suas ações, como nós vimos. Então, estamos falando aqui de expectativas dos investidores. Questão 4. O que é o beta de uma ação? Bem específica essa questão, necessita de conhecimento, sim, e é isso que a gente vai verificar agora. Alternativa A é uma medida de volatilidade dos preços da ação. Será que é essa? Em relação ao mercado, então a volatilidade do preço da ação ao mercado. B, o valor contábil líquido da empresa, dividido pelo número de ações que estão em circulação. C, a taxa de retorno esperada. Será que a taxa de retorno esperada de uma ação em relação ao índice de mercado? E D, o preço atual da ação em relação ao seu preço de emissão. Como eu disse, aqui realmente requer um conhecimento do beta. E indo para a resposta, é a alternativa A. É uma medida de volatilidade dos preços da ação em relação ao mercado. Um pouco de explicação. Nós temos o preço das ações e a gente sabe que ela pode subir, cair ao longo dos dias, e numa visão gráfica, isso daqui é a volatilidade, ela varia no tempo. E o mercado também varia. Vamos pensar no Ibovespa? O Ibovespa também sobe e desce, sobe e desce. Vejam que aqui, visualmente, a gente tem menos variação que o mercado. Então aqui é a empresa 1, e aqui é o Ibovespa. O Ibovespa, nesse exemplo, ele é mais volátil. A empresa 1 ela é menos volátil, ela varia menos seu preço da ação. Então, a volatilidade do preço em relação ao mercado. O beta é essa medida que vai dizer o quanto a empresa varia em relação ao mercado. Tá? Então tá aqui, ó.
O beta de uma ação é uma medida de volatilidade, de variação dos preços da ação, no exemplo aqui a empresa 1, em relação ao mercado como um todo, por exemplo, em relação ao Ibovespa. Um beta maior indica maior volatilidade e risco. A gente sabe que volatilidade é sinônimo de risco. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, um beta maior quer dizer né, volatilidade maior. E o contrário, um beta menor quer dizer volatilidade menor. Né? Se a gente lembrar disso daqui, na prova vai nos ajudar bastante a resolver uma questão como essa. Certo? E agora indo para a questão 5. O que é uma ordem de stop loss? Stop loss. Às vezes, né, um termo em inglês, a gente consegue traduzir ajuda, stop loss, né? Então, stop, né? Pare ou parar. Parar uma perda. Parar a perda. Stop loss. Então, vamos lá. Alternativa A. Uma ordem para comprar ações acima do preço do mercado atual, uma ordem para vender ações abaixo do preço de mercado atual, uma ordem para vender ações acima do preço do mercado atual e uma ordem para comprar ações abaixo do preço do mercado atual. Vamos primeiro explicar o que é stop loss. Vamos pegar um cenário onde a gente adquire ações da Petrobras por 20. Esse foi o preço de aquisição. E qual que é o risco, né? O risco é, nos próximos dias, esse 20 ficar um valor menor. Por exemplo, 16. O que eu espero? Eu espero que ele suba. Claro, né? Compro na baixa para vender na alta. Então eu espero que ele vá para 24. Então o risco é ele cair. E o bom é eu ter, né, um crescimento aqui de valor, uma rentabilidade decorrente desse crescimento aqui de valor. E muitas vezes, né, pode ter uma queda mais acentuada. Então imagina aqui que a gente está no dia zero, né, estamos no D0, comprei, depois, um dia depois, D1, ela foi para 16, e aí no D2 ela foi para 12. Vejam que cenário horrível, né? Ela foi caindo, ao invés de subir, ela foi caindo. Então, o que eu posso fazer para parar essa perda? Eu posso fazer o seguinte: quando eu compro por 20, eu já defino que quando ela bater 16, se cair para 16, aciono uma ordem automática. Uma ordem automática de stop loss. E o que essa ordem vai fazer? Ela vai vender a ação por 16. E alguém pode perguntar: nossa, vou colocar uma ordem automática para vender por 16? Sim, porque eu evito novas quedas, inclusive chegar a 12. Se eu chegar a 12, eu perco mais. Então, se ela subir, tá tudo certo. Não vai ter ordem automática nenhuma, mas se ela cair abaixo de 16, né, starta essa ordem automática. Tá? Essa ordem automática para evitar as perdas, parar de perder, é o stop loss. E aí, então, indo para a alternativa, vai ser a alternativa B. É uma ordem para vender ações, foi o que eu falei, abaixo do preço de mercado atual. Olha o exemplo que eu dei. Comprei por 20, coloco uma ordem com 16. Se cair para 16, starta o stop loss. Não vai para 12. Tá? Então ela vende a ação que eu já tenho abaixo do preço atual. Abaixo, ela vai vender com 16. Uma ordem de stop loss é uma ordem para vender uma ação, sempre vender, se o preço cair abaixo de um determinado nível, o nível aqui foi 16, ajudando a limitar as perdas.
Então, se a ação for para 10, tá tudo certo, porque eu vendi por 16. Perdi quanto? Perdi 4. Ok, perdi 4, mas não perdi 10. De 20 para 10 eu ia perder 10. Ok? Então, com isso, a gente finaliza mais 5 questões do curso preparatório para o exame CPA 10.